Você sabia que a história de um Samuel é uma das mais impactantes e transformadoras da Bíblia? Ela marca a transição de Israel de um período de liderança dos juízes para a monarquia, e revela como Deus escolheu líderes imperfeitos para cumprir seus planos grandiosos. De Ana, que clamou por um filho, até a ascensão de Davi, o homem segundo o coração de Deus, essa narrativa nos ensina sobre fé, arrependimento e a fidelidade de Deus, mesmo em meio às falhas humanas. Se você quer entender como essas lições podem impactar sua vida hoje, assista ao vídeo completo. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras da Bíblia. O livro de 1 Samuel marca uma grande mudança na história de Israel. Antes de sua chegada, o povo de Israel vivia sob o governo dos juízes, pessoas que Deus levantava para liderar a nação em tempos de crise. No entanto, o povo de Israel começou a pedir por um rei, assim como as outras nações ao seu redor. Isso foi um sinal de que o povo não estava mais confiando plenamente em Deus para guiá-los. A história de 1 Samuel começa com um homem chamado Eucana, sua esposa Ana e sua grande tristeza porque Ana não conseguia ter filhos. O livro de 2 Samuel continua a história de Davi, agora já coroado o rei de Israel. O reinado de Davi é marcado por grandes vitórias, mas também por falhas pessoais que nos ensinam valiosas lições. Davi, o rei ungido. Quando Davi se torna rei, ele unifica as tribos de Israel e conquista Jerusalém, fazendo da cidade a capital de Israel. Ele é conhecido como um grande guerreiro e líder, e Deus lhe dá muitas vitórias. Davi também planeja construir um templo para Deus, mas Deus lhe diz que seu filho, Salomão, será o responsável por essa tarefa. O reinado de Davi foi próspero, e ele foi um rei muito querido pelo povo de Israel. Sua fé em Deus e sua disposição para obedecer a ele fizeram de Davi um grande líder. No entanto, Davi não era perfeito, e sua história também é marcada por falhas que resultaram em consequências dolorosas. Enquanto isso, o povo de Israel continuava pedindo por um rei. Eles estavam insatisfeitos com o governo dos juízes, acreditando que um rei os tornaria mais fortes e melhores protegidos contra os inimigos. Deus, embora triste com essa decisão do povo, decidiu dar-lhes o que queriam e escolheu Saul, um homem da tribo de Benjamim, para ser o primeiro rei de Israel. Saul parecia ser a escolha perfeita. Ele era grande, forte e tinha todas as qualidades que as pessoas esperavam de um rei. Mas à medida que Saul assumia o reinado, ele começou a desobedecer a Deus. Ele fez escolhas erradas, como oferecer um sacrifício que só o sacerdote poderia fazer e não cumprir totalmente as ordens de Deus em relação aos inimigos. Isso resultou no afastamento de Saul da bênção de Deus. A história de Saul nos ensina que muitas vezes, podemos parecer ser a pessoa certa para uma tarefa, mas o que importa é a obediência a Deus. Mesmo que tenhamos grandes qualidades, se não seguimos as orientações de Deus, acabamos afastando-nos de sua vontade. No templo, Samuel cresceu e se tornou um jovem fiel a Deus. Porém, Eli, o sacerdote, tinha filhos que eram desobedientes e corruptos. Eles desrespeitavam as ofertas feitas a Deus e viviam de maneira errada. Deus, então, advertiu Eli por meio de uma mensagem de julgamento, dizendo que sua família seria punida por suas falhas. Embora Eli fosse um homem de Deus, ele não conseguiu corrigir os erros de seus filhos, e isso trouxe tragédia para sua família. A queda de Eli e seus filhos nos ensina sobre a importância de liderar com integridade. Como líderes, temos a responsabilidade de ser exemplos de obediência e de ensinar aos outros a viver corretamente. Quando falhamos em fazer isso, as consequências podem ser graves, não apenas para nós, mas para aqueles que estão sob nossa liderança. Em 1 Samuel 16, Deus envia o profeta Samuel para ungir um novo rei, pois Deus rejeitou Saul devido à sua desobediência. Samuel vai até a casa de Jessé, um homem de Belém, e começa a olhar para seus filhos. Quando Samuel vê Eliabe, o filho mais velho de Jessé, ele pensa que ele seria o escolhido, mas Deus diz a Samuel: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Então Deus escolhe Davi, o menor e mais jovem dos filhos de Jessé, para ser o futuro rei de Israel. A escolha de Davi mostra que Deus não olha para a aparência ou para os talentos humanos, mas para o coração. Davi era um simples pastor de ovelhas, mas Deus o escolheu porque ele tinha um coração obediente e sincero diante de Deus.
Isso nos ensina que mesmo quando nos sentimos pequenos ou insignificantes, Deus pode nos usar poderosamente, se tivermos um coração disposto a obedecer e seguir seus caminhos. Ana orava fervorosamente a Deus pedindo um filho, e fez uma promessa de que se Deus a abençoasse com um filho, ela o dedicaria ao Senhor por toda a sua vida. Deus ouviu sua oração e milagrosamente Ana deu à luz a Samuel. Como prometido, Ana levou Samuel ao templo, onde ele foi criado sob os cuidados do sacerdote Eli. Desde muito jovem, Samuel foi dedicado a servir a Deus, e foi lá que ele começou a ouvir a voz de Deus. Essa história nos ensina sobre a importância da oração e da confiança em Deus, mesmo nas dificuldades. Ana foi um exemplo de fé e perseverança, e sua história mostra que Deus ouve nossas orações, mesmo quando as situações parecem impossíveis. Samuel, por sua vez, mostrou como estar aberto à voz de Deus pode transformar nossas vidas. Outro aspecto importante da vida de Davi foi o conflito com seus filhos. Seu filho Absalão, motivado por um desejo de poder, se rebelou contra Davi e tentou tomar o trono. Esse foi um momento muito difícil para Davi, pois ele teve que enfrentar a dor de ser desafiado por um de seus próprios filhos. Absalão, infelizmente, morre durante a rebelião, o que causou grande tristeza a Davi. O conflito com Absalão nos ensina sobre as dificuldades que podem surgir dentro das famílias, especialmente quando as questões de poder e orgulho entram em cena. Davi, mesmo sendo um grande líder, não conseguiu evitar o sofrimento pessoal e familiar, mas sua confiança em Deus continuou sendo uma força importante em sua vida. Um dos episódios mais conhecidos da vida de Davi é o pecado que ele cometeu com Batseba, a esposa de Urias. Davi, ao ver Batseba tomando banho, se deixou levar pelo desejo e a chamou para passar uma noite com ele. Ela engravidou, e para esconder o erro, Davi mandou matar Urias, o marido de Batseba, colocando-o em uma posição perigosa durante a guerra. Deus ficou muito indignado com o pecado de Davi e enviou o profeta Natã para repreendê-lo. Davi se arrependeu profundamente de seu pecado e pediu perdão a Deus, e apesar das consequências como a morte do filho que ele teve com Batseba, Deus o perdoou e continuou a usá-lo. A história de Davi e Batseba nos ensina sobre o poder do arrependimento. Embora tenhamos falhado e cometido erros, se nos arrependermos sinceramente e buscarmos o perdão de Deus, Ele nos perdoará e continuará a nos usar, mesmo nas consequências dos nossos erros. O livro de 1 e 2 Samuel é uma história de transição, de crescimento e de aprendizado, tanto para o povo de Israel quanto para seus líderes. Davi, apesar de suas falhas, é lembrado como um homem segundo o coração de Deus, e seu reinado representa um período de grande prosperidade para Israel. Ele é, acima de tudo, um exemplo de como Deus pode usar pessoas imperfeitas para cumprir seus planos. O reinado de Davi também prepara o caminho para a vinda do Messias, Jesus Cristo, que é descendente de Davi. Esses livros nos ensinam a importância da obediência, do arrependimento e de confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades e falhas. Deus é fiel e sempre está disposto a nos perdoar e nos guiar, se formos sinceros em nosso arrependimento e seguirmos a sua vontade.